Judas, versículo 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em nossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. A graça e paz, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa trazer riquezas espirituais sobre a tua vida. Seja bem-vindo ao canal Servinha de Cristo. Espero que você venha receber uma palavra, né, que vá realmente de encontro ao seu coração neste momento, em nome de Jesus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a batalha pela fé, sobre a batalha pelo Evangelho, sobre a batalha pelo reino, pela a verdade, né, que temos aprendido. Eu não quero aqui falar com pessoas que não têm convicção da verdade que têm vivido. Eu quero falar exatamente com aquelas que têm convicção, com aquelas que dizem, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu tenho vivido, eu sei que o Evangelho que eu recebo ou que eu sou, que eu me movo nele, que eu sou instruído nele, esse eu tenho certeza que é verdadeiro. Não por palavras de homens, não porque a igreja X ou a igreja Y me diz que é verdadeira, mas pelo meu próprio modo de vida, pela forma que ele se move em mim, pela minha mudança, pela transformação, pelo testemunho, aí sim nós compreendemos que esse evangelho é verdadeiro. Então é para você que eu quero falar e é exatamente sobre você que eu quero falar. Existe alguns tipos de situações que acabam esfriando a igreja, que acabam afastando a igreja e que até mesmo ela pode ser destruída por pequenos pontos que se tornam grandiosos, né, com relação ao Evangelho. O Evangelho, ele pode ser lido com bons olhos, interpretado com bons olhos, com bom espírito, com bons direcionamentos, como ele também pode ser interpretado com um mau olhar, um mau espírito, uma má doutrina e um mau direcionamento. Nós temos à disposição de nós esses dois caminhos, essas duas vertentes. Aquela que traz a edificação verdadeira e aquela que não traz. Nós vemos que a terra ela tem gemido. Nós sabemos que nos últimos dias homens viriam, até mesmo em Judas aqui ele cita, viriam transformando aquilo que é puro em impuro. Em que sentido? Misturando, fazendo um evangelho fermentado, um evangelho cheio de pontos, de doutrinas, de ordenanças que não se existe. Coisas do homem para benefício do próprio homem. E meditando sobre isso, sobre toda a labuta do ser humano para manter o evangelho vivo, porque é necessário um testemunho. E um testemunho, ele não manifesta sem você lutar por ele. Você tem que lutar para que sua vida venha ser exemplo em que termos? Você tem que vencer um sono para orar. Você tem que vencer as dificuldades do dia a dia para manter o testemunho de Cristo. Claro, tudo é pelo Espírito, mas é preciso que o meu espírito ele possa sujeitar-se, ser sujeito àquilo que o Senhor ele tem ordenado. E a minha carne, de outro modo, ela precisa se sujeitar do mesmo modo para que todo o meu ser ele venha obedecer e se inclinar à vontade de Deus. Se o meu espírito e a minha mente, o meu entendimento, os meus sentimentos, ele não se inclina, o meu corpo também não se inclina. Mas muitas vezes é necessário orar sem vontade, ler a palavra sem entender, sem ânimo, mesmo por obrigação, entre aspas, para que haja essa disciplina espiritual e a partir daí o Espírito Santo venha fluir, o Espírito Santo venha manifestar a vontade dele e ele possa direcionar o nosso corpo sem tanto sacrifício como a princípio.
Porém, em tudo no Evangelho há luta. Homens foram apedrejados, levados a tribunais, foram injuriados, escarnecidos, zombados, perseguidos de todas as formas. E nós podemos entender que esse Evangelho, ele nos ensina que realmente seremos perseguidos, que teremos que usar a nossa carne, sujeitar a nossa carne ao sofrimento, a perseguições, a tribulações, a se mover verdadeiramente naquilo que o Senhor ensina. Então, há uma dificuldade hoje de manter o Evangelho. Há uma dificuldade hoje de manter a verdade. Quando Judas ele cita que a vontade dele é encorajar a batalhar dedicadamente pela fé, ele está citando, olha, é um momento em que a fé, a verdade, ela está de todos os lados, ela está sofrendo tentativa de ser apagada. Ela está sofrendo tentativa de ser destruída. Claro, hoje apenas não. Desde o início de tudo, desde os profetas, desde Cristo Jesus, que homens sob influências malignas tentam apagar a verdade, tentam destruir aqueles que carregam a verdade. Então não é de agora, é desde muito tempo isso tem acontecido. E o que é que nós podemos entender? A nossa luta não é por placa de igreja. A nossa luta não é por pastores, nós não defendemos liderança, nós não defendemos apóstolos, presbíteros, nós não defendemos profetas, nós defendemos um único ponto e uma única fonte, nós defendemos o Evangelho. Então você que muitas vezes tem se sentido fraco, tem se sentido desanimado, porque a luta é grande, pessoas te julgam porque veem um Evangelho diferente do que eles têm vivido, pessoas que zombam, pessoas que chamam de radical, pessoas que chamam de cristãos que somente têm a verdade, somente é o certo, pessoas que se levantam, né, para tentar atingir, para que atingindo o teu sentimento, muitas vezes eles tentam isso para tentar atingir a tua fé, a tua fidelidade, a verdade que há em ti. Se você tem passado por isso, o que Judas quer dizer? Eu quero te encorajar a batalhar. Imagina só, se a verdade sair da igreja. Eu sei que existem remanescentes, existem pessoas que ainda têm batalhado pelo Evangelho, existem pessoas que ainda têm sofrido, carregado a cruz, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao Espírito Santo, a Deus, ao ensino, à doutrina verdadeira, a doutrina cristã, a doutrina bíblica. Eu sei que tem pessoas que têm sofrido severamente por causa da palavra de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. E é para você que Judas ele diz, eu quero te encorajar, não desista. Imagina se a igreja, a verdade, ela for retirada da terra, se ela for retirada dos bairros, se ela for retirada das cidades. Imagina aí como seria. Retira a igreja e retira a verdade. O que é que fica? O caos. Fica a destruição, a desordem. Fica o horror. Tirando a verdade, não há esperança. Tirando a verdade, não há vida. Tirando a verdade, não há libertação, não há cura, não há renovo, não há esperança, não há salvação. Então, você que carrega o Evangelho verdadeiro, você que carrega a palavra, você que carrega o Espírito Santo de Deus, batalhe por esse Evangelho. Você não está defendendo placa de igreja, repetindo mais uma vez. Não é uma instituição que você está defendendo, não é pessoas que você está defendendo, mas você está defendendo a fonte de salvação. Você está defendendo a vida, a verdade. Você está defendendo o perdão, a cura. Porque isso é o Evangelho e o que ele traz. Então, defenda o Evangelho. Lute por esse Evangelho. Sofra o que tem que sofrer. Passe o que tem que passar. Lute o que tem que lutar. Porque assim como foram perseguidos também homens, mulheres de Deus, profetas, apóstolos, discípulos, o próprio Cristo, nós também, à semelhança do seu testemunho, também sofreremos esses tipos de ações. Por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Não é sofrer por consequência de um pecado. Não é sofrer por ter feito mal, como diz Pedro. Não, é sofrer por viver a verdade.
por lutar pela verdade. Então não desanime, o tempo da redenção está chegando. Lute, enquanto você luta e batalha pela verdade, pelo evangelho verdadeiro, Deus, ele te sustenta, Deus, ele vai à tua frente, ele envia o Espírito Santo, ele te consola, ele te abençoa, ele te fortalece, ele te dá ousadia, ele te faz suportar cada dia, ele faz você, até mesmo em momentos de crise, de desespero, até mesmo em momentos, né, em que você sente que vai desistir, que vai desanimar, ele vem e te renova, ele vem e te restaura, ele vem e novamente te levanta para continuar essa batalha, porque você foi chamado para ser um embaixador de Cristo, para trazer esperança a essa terra através da verdade. Como eu falo e repito, não é um evangelho corrompido, não é um evangelho cheio de mistura, cheio de fermento, não, mas um evangelho puro. Ele foi trazido sobre nós para que nós viéssemos manifestar, multiplicar e assim trazer salvação e esperança para aqueles que estão perdidos. Então você é encarregado disso. E é por isso que ele trabalha para que a gente não desanime. Ainda que às vezes falta ânimo, às vezes a gente venha se sentir desfavorecido, humilhado, desprezado, porque acontece. Mesmo assim, o Senhor dá força e Ele mostra que estamos no caminho certo, que você está no caminho certo, que você está na verdade, e isso é suficiente. Nós precisamos passar por certas situações para que o nosso eu também seja trabalhado, mas de todas as formas, batalhe pelo Evangelho, batalhe pela salvação, batalhe por Cristo, porque o Evangelho é Cristo, o Evangelho é Deus. O Evangelho é a palavra dele, é a instrução dele, é o modo no qual ele salva. Então batalhe. Não desanime porque homens, porque pessoas, porque instituições, porque situações vêm e demonstram o contrário da fé, demonstram o contrário de Cristo. Se eles não vivem um evangelho verdadeiro e tentam apagar a verdade que está em você, não desanime por isso, mas continue batalhando. Porque se estão atacando, significa que há algo precioso que você carrega, que é a presença de Deus, a essência da verdade, que eles querem apagar. Repito novamente, foi assim que aconteceu durante todo o tempo do anúncio do Evangelho, da vinda de Cristo, do passar dele nessa terra. Assim também aconteceu e vai acontecer conosco. Então nós temos que nos alegrar por carregar tamanha graça, tamanha verdade em nosso coração e não desanimar diante das lutas. Porque se você desanimar, é mais uma chama da verdade apagada. E se ela for apagada, como você vai trazer verdade? Como haverá purificação através dessa verdade na terra? Os puros purificam. Aqueles que são impuros contaminam. Imagina a pureza sendo retirada. A contaminação e a destruição, ela impera. Por isso que nós, os remanescentes, você que carrega a verdade, você que carrega o Evangelho com sinceridade, com temor, com tremor, é por isso que você tem um valor nessa terra. Você tem uma responsabilidade nessa terra de continuar batalhando pela fé, de continuar agindo independente das circunstâncias, trabalhando para o reino de Deus, porque a sua recompensa ela não vem de homens. Ela não vem de uma instituição, ela não é paga nessa terra. A sua recompensa, ela vem de Deus, porque no Senhor todo trabalho, ele nunca será vão. Ele sempre terá uma recompensa, um galardão, algo grandioso que nossos olhos, nosso entendimento nem pode contemplar, mas que está reservado para nós. Então batalhe, lute pelo Evangelho da salvação, lute, porque enquanto você luta, pode ter certeza que você está derramando, através do Espírito Santo, a pureza, a purificação nessa terra. Você está trazendo a essência de Cristo, restaurando os princípios da palavra de Deus, enquanto você manifesta o Evangelho, seja em testemunho, seja trazendo a palavra, seja por meio de oração, de sinais, de maravilhas, prodígios, seja como o Senhor se mover. É a verdade, ela está trazendo restauração à terra, está trazendo pureza à terra. Então batalhe por esse Evangelho. Não deixe ele se apagar, nem de você e nem de a manifestação através de você. Não deixe ele se apagar. Permaneça. Permaneça de pé. Permaneça forte no Senhor. Lutas virão. Muitas pessoas estão passando por essa mesma situação.
de perseguição, mas todos aqueles que carregam a verdade, no dia do Senhor, triunfarão e reinarão com Ele. Aleluia! De eternidade a eternidade. É ali, nesse momento, aonde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dores, tribulações, não haverá. Teremos apenas um corpo glorificado. Receberemos aquilo que foi prometido sobre nossas vidas. Descansaremos do nosso trabalho, das guerras, das lutas que passamos nessa terra e viveremos em glória, em um corpo imortal, com uma alma totalmente avivada pela presença do Senhor, do Pai e do Filho, do Espírito Santo, que estará conosco reinando para todo sempre. Então vale a pena sofrer por esse evangelho, vale a pena lutar por esse evangelho da verdade. O verdadeiro evangelho, ele transforma. O verdadeiro evangelho, ele une, ele restaura o princípio de Cristo, a base, o fundamento, ele restaura. Ele move os nossos corações a uma transformação, a uma metanoia. Então veja a grandeza que você que carrega o evangelho pode trazer a outras vidas e que também está acontecendo sobre a tua vida. Porque ao passo que você vai vivendo esse evangelho, vai havendo bênção sobre ti, vai havendo mais revelação, mais entendimento, crescimento espiritual. E você, no mesmo termo em que você vê restaurar a vida de outras pessoas através do teu evangelho, você também é restaurado através do evangelho que você propaga, que é o verdadeiro. Então, se alegre. As lutas passarão. As dores passarão. Tudo nessa terra vai passar. Nosso corpo, esse aqui, vai passar. É apenas uma casca. É apenas um templo passageiro. É uma casinha passageira. Tudo isso vai passar. Mas aquilo que você faz no Senhor permanecerá. A sua luta, o seu trabalho, ele permanecerá. E ele alcançará no Senhor grandes vitórias. Você, hoje, é chamado a avivar. Aquele que carrega o verdadeiro evangelho, ele está sendo convocado para trazer a palavra de restauração e, consequentemente, pela restauração vem o avivamento. Esperamos tanto um avivamento. É profetizado, foi anunciado tanto o avivamento, que no qual nós estamos ainda aguardando. Mas ele começa por esse princípio. Restaurar a verdade é o primeiro passo para o avivamento. O segundo, arrependimento. Então, você é um embaixador. É aquele que carrega a verdade, que carrega Cristo, que carrega a restauração e o avivamento. Mantenha-se firme. Mantenha a verdade. Mantenha a presença de Deus te instruindo. E não se preocupe. Não se preocupe se muitas vezes você vai estar triste, se muitas vezes você vai estar abatido. Porque o Senhor, ele é Deus que cuida e ele jamais vai desamparar aqueles que carregam a verdade, a presença dele, a glória dele, que tem intimidade com ele. Ele é o Pai que cuida. Ele é um Pai que cuida. Ele é amigo. E ele sabe exatamente o que precisamos. E na hora certa, ele vai trazer restauração. Ele vai se mover para te edificar, para te manter de pé. É só você ter paciência, continuar firme, manter a fé. Mantenha a fé. Batalhe por o evangelho, batalhe pela fé. Batalhe por essa presença permanecer no seu coração. Fazendo assim, você alcançará a promessa da salvação, a promessa do reino eterno que não passará. Então, que o Senhor possa te abençoar a continuar a manifestar esse evangelho puro, sem mistura, que é o mesmo que Cristo anunciou, que é o mesmo que o Pai derramou sobre todos aqueles que creem e que se sujeitam às suas ordenanças. Então, fica na paz, em nome de Jesus. Não esqueça, batalhe, permaneça na batalha pela fé. Não apague e não deixe apagar a única esperança dessa terra. O evangelho da verdade que está em você, através do Espírito Santo. Amém? Compartilhe esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra.
que tem vivido o Evangelho e que tem muitas vezes desanimado. Compartilha. Também aproveita e dá uma força no canal, se inscreve, curte, faz um comentário. Vamos juntos seguir nesse anúncio da palavra de Deus, anúncio de consolo, de arrependimento, de conversão. Que o Senhor te abençoe.